Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais um webinar da Direção-Geral da Educação, hoje dedicado às abordagens multinível na educação, uma prática integrada para o sucesso educativo. Para nos falar deste tema, convidámos a doutora Marisa Simões Carvalho e o doutor João Filipe Freire. A doutora Marisa Carvalho é psicóloga no agrupamento de escolas de Frazão, em Passos de Ferreira, licenciada em Psicologia, mestre em Psicologia Escolar e doutorada em Psicologia Vocacional. Para além da docência, faz investigação, tem publicações em revistas da área e coordenou projetos de âmbito nacional e internacional. O Dr. João Freire é psicólogo no agrupamento de escolas Dom Sancho I, em Famalicão, licenciado em Psicologia Escolar e mestre pela Universidade da Beira Interior. Trabalha em escolas públicas desde 2008 e em agrupamentos considerados territórios educativos de intervenção prioritária desde 2010. Foi colaborador e representante português da Network of European Psychologists in Educational System desde 2010, através do Sindicato Nacional dos Psicólogos, do qual é responsável pela Comissão da Educação. Em nome da Direção-Geral da Educação e, em particular, da equipa de Projetos de Inclusão e Promoção do Sucesso Educativo, agradeço a vossa presença e toda a disponibilidade para realizarmos esta sessão. Olá, Sandra. É sempre um gosto participar neste webinar, especialmente hoje na companhia da minha colega, da Marisa, e com esta temática que é um verdadeiro desafio falar. O tema interessa-nos muito, não é? Também tem movido muito da nossa prática e a nossa proveniência são precisamente os territórios educativos de intervenção prioritária, com todos os desafios organizacionais, sociais e académicos que isso implica. E uma das coisas que implica é precisamente sermos capazes de pensar em soluções criativas. Ora, o que nos move hoje aqui, a forma e a temática que vamos apresentar é precisamente também frisar que procurar soluções criativas não é inventar respostas do senso comum, é procurar na literatura, é procurar na ciência respostas e modelos que nos permitam olhar para a escola e para as variáveis que encontramos na escola de forma que possa ser válida e que se possa traduzir em eficácia. E é assim que acabamos por dar o mote para falar das abordagens multinível. Então, sendo a temática de hoje as abordagens ou os modelos multinível, também conhecidos como modelos multicamadas, que começam a ser disseminados como respostas para a inclusão e promoção do sucesso educativo de todos e para todos, pergunto aqui à doutora Marisa Carvalho o que são, afinal, as abordagens multinível. Olá, antes de mais só reiterar os cumprimentos e os agradecimentos já feitos pelo meu colega João. É com muito gosto, de facto, que aqui estamos, ainda para mais, para falar sobre esta temática. Mas a questão que coloca é, de facto, uma questão desafiante e que nos leva a pensar aqui um conjunto de questões. Gostaria, se calhar, talvez, de começar por identificar aqui algumas questões introdutórias que é importante pensarmos quando falamos nestas abordagens. Por um lado, é importante dizer que, como o nome indica, são abordagens que estão organizadas em níveis de intervenção. Mas nós aqui podemos, de facto, incluir diversos modelos. Desde modelos mais clássicos e que estão, aliás, que são bastante conhecidos, como, por exemplo, o modelo que distingue a prevenção primária, secundária e terciária, mas também outro tipo de modelos, como, por exemplo, o modelo de resposta à intervenção, que começa agora a ser disseminado em Portugal e que é, aliás, aquele modelo em que nos iremos focar um pouco mais. Depois, há um outro aspecto que também seria importante identificar à partida, que é a ideia de que quando falamos em abordagens multinível, falamos em processos, não é? Só que estes modelos, enquanto tal, operam em competências específicas. Nós temos, por exemplo, extensa literatura internacional a aprofundar a utilização destes modelos, por exemplo, no domínio da aprendizagem e, em particular, no domínio da leitura, assim como também há já bastante literatura sobre a aplicação deste modelo ao domínio do comportamento. Mas isto para dizer que falar só por si de abordagens multinível pode ser insuficiente se desligarmos depois das competências com as quais nós queremos trabalhar, e este é um aspecto que também importa destacar à partida.
Depois, destacar também que é um modelo integrado, que é um modelo de escola e que, portanto, isto tem implicações em termos dos intervenientes que estão aqui envolvidos, em termos da própria organização e funcionamento da escola e também em termos até da própria gestão e lideranças. Portanto, digamos que é um modelo de alguma forma complexa. Para responder mais especificamente ao que são as abordagens, digamos que são modelos integrados de ação, de âmbito educativo, que assentam em processos de tomada de decisão e que procuram, de uma forma integrada, responder àquilo que são a complexidade dos fenómenos educativos, como, por exemplo, a aprendizagem e o comportamento. E nós gostaríamos, a este propósito, de destacar as suas características essenciais. Pensamos que o slide que trazemos poderá ajudar a ilustrar um pouco destas características. Para já foi aqui referido que se trata de um modelo organizado em níveis, que apresenta um contínuo de intervenções, que vão desde intervenções de caráter universal até intervenções de caráter mais intensivo, não é? As intervenções de caráter universal são aquelas que se dirigem a todos os alunos, portanto, pretendem essencialmente promover competências em todos os alunos, e aqui, neste nível universal, encontramos uma outra característica que é a realização de rastreios universais em áreas, em competências específicas, que é uma das características também deste modelo. Estes rastreios servem para quê? Servem, por um lado, para planear aquilo que podem ser as intervenções universais, mas também identificar alunos em situação de risco que necessitam de uma intervenção suplementar de nível 2. A intervenção suplementar é uma intervenção mais focada, de curta duração, centrada em competências específicas e em pequeno grupo, sendo que quando esta também acaba por não ser suficiente, implica então um terceiro nível de intervenção que é bastante mais intenso e por vezes recorre até a uma avaliação mais compreensiva e especializada. Mas este contínuo de intervenções depende de uma outra coisa que é uma das características deste modelo, que é a monitorização. Portanto, a monitorização sistemática dos processos, e não podemos deixar de destacar esta característica como sendo uma característica essencial, porque é isso que nos permite, por um lado, identificar alunos que necessitam de diferentes níveis de intervenção, mas também avaliar a eficácia das nossas práticas e das nossas intervenções. Uma outra característica que também queremos destacar aqui tem a ver com o facto de todas estas práticas, todas as intervenções que vamos fazendo, serem necessariamente práticas sustentadas na literatura científica. Quer isto dizer que as coisas que fazemos, as práticas que pensamos, as metodologias que utilizamos, não são pensadas ao acaso, dependem daquilo que a literatura científica nos diz. Portanto, estas seriam, assim, as características essenciais deste modelo e talvez para ilustrar um pouco mais isto, nós trouxemos também o exemplo do Serviço Integrado de Apoio à Melhoria das Aprendizagens, que é um serviço que temos a funcionar no agrupamento de escolas de Frazão e que se aplica ao domínio da aprendizagem. Muito rapidamente, só para tentar concretizar um pouco daquilo que temos feito neste domínio, nós temos, e que também se está representado num outro esquema que trouxemos, o que é que nós fazemos? Portanto, no nível 1, nós temos então um conjunto de intervenções que têm a ver com as práticas dos próprios professores, e estas práticas foram facilitadas pelo facto da escola já estar organizada de forma a garantir que estas práticas eram fundamentadas na literatura e informação atualizada, mas depois ainda a este nível temos alguns projetos mais específicos para trabalhar numa competência que entendemos prioritária, que é a questão da leitura. E aqui temos, por exemplo, projetos no pré-escolar para promover as questões de linguagem. Temos projetos também no 3º e 4º anos para promover questões da compreensão leitora e depois ainda temos projetos mais relacionados com o trabalho com pais, por exemplo, Vem Ler Comigo, que é uma proposta que até surgiu na sequência do primeiro rastreio que realizamos. E, portanto, temos realizado alguns rastreios também neste nível. Depois temos a intervenção
suplementar que tem a ver com algumas modalidades de apoio que nós vamos organizando e estruturando, e nós, no caso deste agrupamento e deste serviço, fizemos coincidir o terceiro nível com a educação especial. Claro está que vamos monitorizando isto ao longo do tempo, recorrentemente, e vamos apoiando todo este trabalho na articulação que temos e na colaboração que temos com instituições do ensino superior que nos garantem que as nossas práticas, digamos assim, se revêem na literatura científica atualizada. E eu diria que isto é, sim, o essencial do modelo em termos daquilo que são as características principais. Haveria muito a dizer para responder a esta questão, mas assim seriam as características à partida que deveríamos destacar. Acho que sim. Dr. João, sendo que esta abordagem tem especificidades próprias que a distinguem de outras formas de organização da escola e dos serviços de apoio, por que esta? Quais são, efetivamente, as vantagens de adotar este modelo de atuação multinível? Ora, então, este é que é o busilis da questão, não é? Porque é que estamos à procura de outro tipo de respostas, e aqui o passado dá-nos a resposta, mesmo que haja o risco de não ser muito consensual, não é? A verdade é que a necessidade é a mãe da invenção, e em concreto os modelos multinível surgem precisamente pela insatisfação que existia com os modelos mais clássicos, mais da medicalização do próprio ensino, de olharmos para as dificuldades do aluno como algo crónico ou como algo proveniente de um quadro patológico. E isto é no sentido de nós percebermos que quando estamos a falar em educação temos que necessariamente olhar com um grau de fluidez diferente de quando olhamos para um sistema de saúde. E neste sentido, eu diria que esta é a maior das vantagens, é porque estamos a trabalhar com alunos que estão a responder ou não à intervenção que vai sendo desenhada, como a Marisa acabou agora de falar, relativamente ao CIAMA, não é? E isto para dizer que os modelos do normal e do não normal esgotaram-se, deixaram de conseguir dar resposta à diversidade da escola. Por outro lado, há aqui outras questões, e eu vou-me guiando pela minha cábula, que tem que ver quer com a qualidade que é exigida aos serviços hoje em dia, quer também com um caráter que deve ser eminentemente preventivo. Por um lado, e se percebermos bem as palavras da Marisa, nós estamos aqui a investir grandemente no nível universal. Nós estamos a investir grandemente em desenho de intervenção com muita qualidade, assente na evidência empírica, que dê resposta àquela percentagem teórica de alunos, pelo menos, não é? Dos 80%, e isto significa que estamos a olhar. Naturalmente que o sistema educativo sempre tentou dar resposta a um aluno médio, digamos assim, não é? Mas sabemos o quanto isso, como resposta educativa, pode falhar. E, precisamente, quando olhamos, segundo este modelo, temos esta grande vantagem de tentarmos perceber a organização da escola, dando ou aumentando muito mais a qualidade do nível universal. Quando falava das questões mais preventivas, esta fluidez nos screenings iniciais, nos rastreios iniciais, a sua relação com a monitorização, a questão da intensidade e da frequência, não é? Quando nós detectamos uma dificuldade que retiramos, entre aspas, porque nunca retiramos o aluno Mas intervencionamos, não é? Intervencionamos rapidamente, permite-nos aqui ter ganhos que, para além de resultarem num controle de danos muito maior, leva a que se previnam muitas dificuldades, porque o que verificamos também, a experiência, e nós estamos aqui a falar muito mais do nosso ponto de vista da experiência do que propriamente num ponto de vista académico, mas a experiência, infelizmente, mostrou-nos muitas vezes que às vezes espera-se que o aluno mostre que não é capaz, espera-se que venha o diagnóstico da dificuldade, espera-se que... E quando o que aqui nos é proposto é que consigamos olhar para se ele está a responder ou não está a responder à intervenção educativa que é realizada. E é por isso que esta característica preventiva
tem um valor tão grande. E não é preciso ir muito longe para percebermos que tudo aquilo que conseguirmos prevenir, para além de resultar em ganhos para o próprio sistema, resulta em ganhos para o próprio aluno. Não é? E essa será então uma vantagem. Esta a prevenção é fundamentalmente por isto que é uma grande vantagem, porque acabamos por ter alunos mais felizes, porque são alunos que estão a experimentar sucesso com maior facilidade, apesar de, até tradicionalmente, terem dificuldades que, à partida, às vezes até iria levá-los a mais tarde terem que procurar outro tipo de respostas. Um último ponto aqui que é muito importante frisar é que, para além, o caráter preventivo aumenta os resultados e aumenta a própria eficácia, porque eu não gosto muito de ir ao financeirismo da linguagem, não é? Mas quando nós conseguimos ter um bom desenho, um bom design de uma intervenção universal, nós acabamos também por conseguir fazer com que os níveis suplementar e nível intensivo tenham mais disponibilidade, do ponto de vista da energia e dos recursos, para pensar a sua própria intervenção especializada, não é? E nós sabemos que temos que ser realistas e temos que assumir isto. Nós não estamos num contexto em que tenhamos recursos humanos, recursos materiais hiperdisponíveis, mas mesmo que tivéssemos, nós hoje em dia temos um dever que é este de cientificamente olharmos para as coisas e percebermos que não podemos pôr 10 pessoas só porque sim. Não é? Nós precisamos de pôr o que é necessário, porque a ciência também tem provado que dar demais pode não ser necessariamente positivo. Doutora Marisa, e se uma escola quiser adotar este tipo de modelo, como deve fazer? Que condições necessita ter? Por onde deve começar? Ajude-nos. Pois, esta é de facto uma questão que coloca também aqui diversos desafios, não é? Começaria talvez por identificar algumas condições que é necessário que existam ou que se construam para podermos avançar com a implementação deste tipo de modelos numa escola. E eu diria que há aqui 3 grandes dimensões a considerar. Uma dimensão que tem muito a ver com a questão da competência, uma outra dimensão que tem mais a ver com a própria organização e depois com questões de liderança. Em termos de competência, essencialmente, o que é que nós queremos dizer com isto? Tem um pouco a ver, por um lado, com os recursos que temos nas escolas, como é que fazemos a distribuição destes recursos, como é que também pomos estes recursos a trabalhar nesta linha que pretendemos que seja essencialmente, como dissemos até aqui, uma linha muito mais de intervenção universal, muito mais preventiva do que propriamente remediativa e focada nos alunos caso ou nos alunos problema. E isto implica, naturalmente, que a escola tenha também criadas um conjunto de condições centradas na formação e no desenvolvimento profissional das diferentes pessoas que lá trabalham. E aqui é mesmo em todas as diferentes pessoas, porque este é um modelo, já o dissemos, de escola, é um modelo que implica a atuação de todos e, por isso, implica, de facto, a formação contínua, de elevada qualidade, de professores, de técnicos e, enfim, das próprias lideranças. Portanto, temos aqui uma dimensão que se prende precisamente com esta questão da competência para a implementação deste tipo de modelos e, portanto, esta formação remete, por um lado, para conhecer este tipo de modelos, mas conhecer também em profundidade as competências em que queremos trabalhar. Se uma escola define como prioritário trabalhar, por exemplo, questões de leitura, porque é uma das suas fragilidades, então é necessário que exista um conhecimento aprofundado das questões da leitura, de como é que ela acontece naquela escola, quais são as práticas de ensino, que resultados é que existem por aí fora, mas também quais são as práticas eficazes do ponto de vista da literatura científica para intervir neste domínio. E depois, ainda aqui, há que destacar também a necessidade de algum acompanhamento ao longo da implementação deste tipo de modelos, não é? Pensamos que talvez os psicólogos escolares e as equipas multidisciplinares tenham aqui um papel importante pelas competências que trazem, pelos conhecimentos que possuem em termos, por exemplo, da psicologia da educação e que poderão também dar aqui um contributo nesta dimensão de apoio à formação e apoio também ao acompanhamento de projetos.
Mas eu disse que há uma outra dimensão que se prende com a própria organização, não é? A organização da escola. E aqui estamos a falar, por um lado, do funcionamento da escola, estamos a falar também da forma como todo o sistema funciona e se organiza, e depois também como é que a própria direção, a própria administração faz a gestão da escola. Há, de facto, um conjunto de condições a este nível que são essenciais. Ocorre-me, por exemplo, o modo como as turmas estão organizadas, como foram pensadas, como os professores foram distribuídos pelas turmas, se existem ou não mecanismos que promovem a colaboração e o trabalho conjunto, o trabalho de articulação, se são ou não criados momentos para se refletir sobre o funcionamento da escola e se depois essa reflexão tem impacto na própria mudança organizacional. Enfim, tudo o que diz respeito ao funcionamento e organização de uma escola pode ter aqui implicações a este nível. E, portanto, aqui alguma flexibilidade parece-nos importante. E, claro, a questão das lideranças. A literatura distingue aqui as lideranças mais técnicas e as lideranças mais adaptativas. As mais técnicas têm a ver com a criação de condições para, e depois a liderança adaptativa tem mais a ver com o envolvimento e a motivação das pessoas para este tipo de trabalho. E aqui pensamos que quer as direções têm um papel importante e também as próprias equipas multidisciplinares e os psicólogos podem também contribuir para a mobilização das pessoas neste sentido. Mas isto seria falar em termos de condições. Se uma escola me perguntasse agora assim de repente, então, mas por onde é que eu começo? Assim, em termos práticos, por onde é que eu começo? Bom, eu diria que num primeiro momento é definir aquela que é prioridade, não é? Para aquela escola, o que é importante, o que é prioritário? Sem esquecer que há aqui uma articulação, há aqui uma relação, por exemplo, entre as dimensões da aprendizagem e do comportamento. Isto não pode ser esquecido, esta interconectividade, esta complexidade. Mas definir uma prioridade, olhando para aquilo que são as situações-problema, do agrupamento, o que é importante? É trabalhar a leitura, é trabalhar a escrita, é priorizar a matemática, é priorizar o comportamento. Definindo esta prioridade, o que é que acontece? Não é? Se eu estou a falar de leitura, ok, então como é que são os alunos em termos de leitura neste agrupamento? Quais são as práticas que o agrupamento tem em termos de ensino? Quais são as práticas que o agrupamento tem, por exemplo, em termos da avaliação dos alunos, em termos, por exemplo, dos apoios que presta aos alunos com dificuldades ou sem dificuldades, mas que podem ainda ir mais longe em termos daquilo que é o seu conhecimento no domínio da leitura. E, simultaneamente, ir buscar um pouco a literatura científica para perceber, então, o que é que recentemente tem sido dito sobre tudo isto. Pegando nisto, estabelecer um plano de ação. Sendo que este plano de ação, tem que se destacar aqui, tem que partir, sobretudo, da intervenção universal. Não nos podemos continuar a focar na dificuldade, mas focar-nos, sobretudo, naquilo que é o trabalho de todos para todos, não é? E a intervenção, de facto, universal e preventiva é aqui o mote para avançar com este projeto, e penso que já era uma boa empreitada começar por aqui. Doutor João, sendo claro, como a doutora Marisa Carvalho acabou de explicar, que a adoção deste modelo envolve diferentes profissionais em educação e, no fundo, toda a comunidade educativa, qual o papel de cada um deles em particular e, muito especialmente, o das equipas multidisciplinares? Muito bem. Eu acho precisamente que a Marisa deixa este repto sobre os intervenientes, precisamente quando fala da complexidade que este modelo tem e deixa-nos simultaneamente esta mensagem de esperança, porque os modelos multinível permitem-nos ter uma visão intuitiva de como funcionar e para conseguirmos avançar. Mas nós não podemos, precisamente, deixar de perceber que há figuras-chave e que, se calhar, todos vamos ser figuras-chave dentro do sistema. Mas eu, se calhar, dava aqui, até por uma questão de economia de tempo, dava aqui algumas referências sobre quem são agentes que têm que estar particularmente preparados. Diria, por exemplo, que a liderança é algo fundamental, aliás, a Marisa frisou e muito bem. E só dizer que a liderança é um processo, eu acho que dava outro webinar, não é? Porque as teorias da
liderança são muito antigas e muito interessantes, mas é importante que se perceba que quem estiver a liderar este processo, que pode ser o diretor, com o auxílio que pretenda, tem que ser uma pessoa visível e que esteja a defender este ideário, não é? E que ele próprio seja alguém que proporciona recursos e é um modelo das práticas. O diretor tem este papel fundamental de poder providenciar a formação, de gerir e ter a visão do todo, que acaba por ser a função do líder, não é? É a pessoa que vê o todo e que vai facilitando os processos também de tomada de decisão. Eu gostava também de relevar o papel das lideranças intermédias. É fundamental. As coordenações de departamento, as coordenações de grupo disciplinar têm aqui um papel fundamental. Porquê? Eu vou ser muito rápido nisto. Porque nas escolas portuguesas, tendencialmente, os coordenadores de departamento e os coordenadores de grupo são professores em sala de aula e têm cargos e têm funções de liderança, ou seja, acabam por perceber os dois mundos, o que é estar ali no concreto e o que é tomar decisões sobre quem é que pode ter este recurso ou quem é que não pode, quem é que pode não ter. E então capacitar também estas lideranças intermédias é fundamental. Claro que nós precisamos sempre também de fazer aqui este enfoque do valor das equipas multidisciplinares. Não no sentido da pirâmide invertida, em que tudo é depositado naqueles técnicos especialistas que vão saber resolver tudo desde que o professor encaminhe. E eu costumo usar a piada de que às vezes não são encaminhamentos, são despachanços, não é? É tudo o que nós não conseguimos ter dentro da sala de aula e viemos para que seja feito um milagre. E as equipas multidisciplinares, em concreto o psicólogo, precisamente com a sua formação na psicologia educacional, tem esta grande vantagem, não é? As equipas multidisciplinares conseguem olhar para a realidade precisamente porque estão no nível posterior, olhar e perceber o que é que tem que acontecer com qualidade nos níveis iniciais. E depois também há aqui um know-how específico de formação. Não podia deixar de frisar, é que o conceito de equipa multidisciplinar, que em TAPE tem um determinado significado, vai tendo um determinado significado em diversas escolas, pode ser ter precisamente como especialistas os professores da matemática, os professores de português e o psicólogo. E estas pessoas, todas em conjunto, porque aqui a noção de conjunto é fundamental. As coisas não funcionam por segmentos, não é? O modelo é de camadas, mas tem precisamente a interconectividade fundamental que põe todas estas pessoas a trabalhar em conjunto e a tomarem decisões com base nos dados, acompanhando a monitorização. Para terminar, doutora Marisa Carvalho, lance-lhe o desafio de deixar aqui uma mensagem final relativamente ao contributo das abordagens multinível para o sucesso educativo. Bom, isso é interessante refletir essencialmente sobre isto, sobre qual pode ser o contributo para o sucesso educativo e essencialmente também para as escolas. Entendemos que esta abordagem é de facto um desafio às escolas, não é? E é um desafio às escolas porque, por um lado, pode ser um contributo importante neste caminho que temos que fazer no sentido do sucesso educativo e no sentido até de obter resultados académicos e sociais relativamente aos nossos alunos e às escolas. Mas é também um desafio porque, efetivamente, este é um modelo que temos que admitir que é de alguma forma complexo e exigente. É complexo porque exige, de facto, processos de monitorização constante, como aqui já referimos. É complexo porque envolve toda a comunidade numa visão comum. É complexo também porque implica, de facto, conhecer de forma atualizada tudo aquilo que é a literatura científica sobre áreas específicas, mas, apesar desta complexidade, de facto, parece-nos que pode ser um contributo interessante e significativo naquilo que todos nós pretendemos nas escolas de hoje, que é o sucesso de todos os alunos.
Não poderia deixar de destacar que, de facto, é também um desafio porque implica, sobretudo, o aprofundamento de uma cultura de cooperação e de colaboração nas escolas, não é? Se todos estão envolvidos no sentido do cumprimento de uma visão comum, de uma meta comum que é o sucesso de todos, obviamente que implica esta cultura de colaboração e implica também aqui uma liderança forte e orientada, sobretudo, para as pessoas. Mas é também aqui um desafio, como já o João destacou, e também não posso deixar de me referir a isso, um desafio aos psicólogos e às equipas multidisciplinares. Entendemos aqui que estas equipas podem ser, digamos, um suporte, podem ser, digamos, um motor de mudança na implementação deste tipo de modelos, na monitorização desta implementação, no acompanhamento deste tipo de projetos. E, portanto, é também um desafio a estes técnicos. Finalmente, deixar uma ideia final, que já aqui foi muitas vezes referida, que é esta ideia de toda a escola. É, de facto, sucesso educativo para toda a escola, envolvendo toda a escola e para todos os alunos. Dr. João, doutora Marisa, em nome da DGE e da EPIPS, reitero o nosso agradecimento pela vossa disponibilidade para esta conversa informal e a todos os que nos acompanharam. Caso desejem colocar alguma questão ou fazer algum comentário, poderão fazê-lo para webinar@dge.mec.pt. Muito obrigada e até ao próximo webinar. Webinars DGE, Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação, divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.